Yeah, yeah. Pum, 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 pum. Whoa, whoa, whoa. Pum, 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 pum. Oh, happy day. Happy day. Ora, sejam bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente Vale a Pena. Mais uma segunda-feira, mais um Gente Vale a Pena. When Jesus walked. E hoje, com uma história magnífica de superação. Cá está. Sou Pedro. Tudo bem? Está tudo, está tudo, está tudo. Isto às vezes, pá, isto às vezes acontece, estas coisas das tecnologias e tal, às É vezes verdade. a gente entra logo, outras vezes não. Pedro, estás bem? Tudo em ordem. Contigo também? Também, também. Epá, isto vai ser muito, muito, muito fixe. Primeiro, olha, deixa-me agradecer-te por estares aqui e não só por estares aqui, deixa-me agradecer-te por teres procurado, por teres feito, por teres-me feito o convite de te É verdade. convidar para estares aqui presente. Isso é muito fixe. Eu vou abrir o mote, está bem? Daqui do podcast e depois seguimos isto, porque isto é feito em live, mas é um podcast. E basicamente, pá, Gente Vale a Pena, o que é isto? Gente Vale a Pena é um podcast no qual eu vou convidando pessoas com as quais vou cruzando ao longo da vida e que por algo intuo que valem a pena. E então convido para uma conversa super descontraída que eu gosto de sentir, de pensar que esta conversa está a acontecer a algures tipo beira-mar, numa esplanada, a vermos aquilo que nos apetecer. Estás a ver? Ou andar de bicicleta também, não é? Pode ser andar de bicicleta. Também. Pá, não, pá, na minha simples Scott que está ali, tipo BTT, tipo está ali arrumadinha, pá, de bicicleta terias que ir do género a fazer uma espécie de jogging de ciclismo, estás a ver? Na Isso boa. também é treinar, isso é bom também. Estar com os amigos Yeah. é top. Yeah, é só rodar, só meter rolo, só fazer rolo. Boa. Olha, como é que isto começa? Comigo, na minha perspectiva, a dizer quem és tu. A questão é, eu não te conheço. E essa Uhum. parte é fantástica. Porquê? Como eu não te conheço, tu entraste em contacto comigo a partir do perfil aqui do Gente Vale a Pena. E disseste, olha, eu gostava muito de estar presente aqui no teu podcast para falar para falar do teu caso, falar da tua história, partilhar a tua história. E só por isso, só pela atitude, só pela vontade, só pela tua força e garra, que eu vou-te contar. Fiz de propósito para não absorver muito, porque eu gosto muito de alimentar tipo a surpresa, estás a ver? Então fiz por não ver muito, vi assim muito na diagonal, que era para ter para ser A tipo uma, surpresa do momento, não é? exatamente, uma tela em branco aqui na Sim. conversa contigo, estás a ver? É quando corre Então, melhor. exato, exato. Então olha, vou-te passar a bola, ok? E Ok. vou-te começar já, pá, quem é que és tu, Pedro Cardoso? Quem é que és tu, Ok. pá? Antes de ver isso, Tito, eu queria Força. agradecer a oportunidade para poder estar aqui hoje a contar a minha história, não é? E Hum, isso também é de saudar, de agradecer imenso, que eu gosto, quando é assim, gosto de dizer que obrigado. yeah, Porque nem sempre é possível, mas eu acho que isto também para mim é uma terapia, yeah, contar esta história de 15 anos, a história do Pedro, não é? E ao mesmo tempo também um dever comigo próprio. Eu prometi a certa altura desta viagem que devia partilhar. yeah. E acho que se ajudar uma pessoa já estou a fazer bem e garantidamente estou a ajudar a mim próprio. E isso já é muito bom. Então hoje estou aqui a fazer isso, que é quase um compromisso meu, do projeto, da minha pessoa com o resto das pessoas. Desconhecidos, conhecidos, acho que isto é bom, para mim alivia, para mim é quase como disse há pouco, uma terapia, mas acho que se eu ajudar alguém a acreditar que é possível, mesmo que esteja perante um caos, a vida às vezes é assim. Não é só ser feliz ou estar tudo bem, não é? Isso às vezes é difícil de atingir alguns momentos, quanto mais a vida toda. Pronto, e Hum, os meus últimos anos têm sido desafiantes, mas não foi por isso que eu deixei de acreditar, não foi por isso que eu deixei de me sentir feliz várias vezes, e quero prolongar este estado e esta viagem que é a vida, não é? E já estar aqui hoje,
Se calhar há uns anos atrás, nunca imaginaria poder hoje, 15 anos depois, estar aqui a falar. Falar sequer. Não é? Yeah, exato. Agora, quem é o Pedro? O Pedro é um jovem de 49 anos, miúdo, 75. 76, a fornada de 76. 76. 76, pá. 76. De que, de que mês? De janeiro. Janeiro, ok, tem. Porque eu sou de 86, tipo, uma década depois. 10 anos. Sim, sim. E então, desde miúdo, sempre fui muito ativo, desde miúdo que vivia lá perto do bairro, muitas brincadeiras que hoje já não há, não é? Na rua, Uhum. até ser noite, sempre com uma bicicleta, sempre. A minha panca das bicicletas já vem de miúdo, muito pequenino, e sempre com aquela história das engenhocas, do fazer de uma bicicleta fazer outra, reparar bicicletas, os legos, muita brincadeira de criar coisas. Yeah. E sempre foi assim. O miúdo que gostava de criar problemas e ao mesmo tempo também gostava de os resolver. Pronto, sempre foi, e sempre muito cedo sabia o que queria ser, que era engenheiro. O meu pai era engenheiro e se calhar essa influência com a paixão das máquinas, dos automóveis, das bicicletas, do arranjar, de ouvirem pedir-me a mim para resolver, sempre foi uma paixão desde criança. Então tudo se torna mais fácil, não é? Eu quero ser engenheiro. Pronto, e assim foi. Tive uma infância muito feliz, uma infância muito facilitada, que hoje já não há. As coisas eram feitas com. Vivia-se muito na rua, convivia-se muito, aprendia-se muito, descobria-se muita coisa. Yeah. Se calhar dominava-se melhor os temas, porque Desde onde? sou do Porto. Do Porto. Do Porto, junto ao Estádio do Dragão, ali na zona de Campanhã, por ali, pronto. Ok. E sempre vivi na rua, muitos amigos, muita brincadeira, muitos problemas também, é normal, é assim que nos fazem mais fortes. E foi uma infância muito, muito, de género, já fomos felizes e não sabíamos, se calhar, não é? Hum. Às vezes eu uso essa, porque nos tempos do antigamente, quando revivemos esses períodos, foi de facto uma coisa fantástica, que valeu ouro. Pronto, e depois a transição para a idade adulta, muito pacífica também, tive essa felicidade. Pronto, foi-se uma vida porreira. Yeah. Sempre a evoluir, sempre a engenharia correu bem, a faculdade correu bem. Viajei, que também adoro viajar. Os meus pais viveram no Brasil, tive a oportunidade de ir lá. Pronto, foi uma vida boa, digamos que sim. Yeah. E depois vem o trabalho, não é? Depois muda tudo. Bem, Vem a tu tiraste que engenharia? engenharia mecânica. Ok, ok. Pá, sabes que Ainda na Rua dos Bragas, agora no Polo da Asprela, não é? ok. Acabei em 99, portanto ainda no século passado, Pena. mas ainda sou jovem. Fogo, que E cena, pá, que cena. Por acaso, o meu primeiro curso também foi engenharia. O primeiro curso que eu frequentei, atenção, às vezes um gajo diz o primeiro curso e parece que. Não, não, não. Andei lá só a passear, literalmente. Epá, que fixe. Disseste uma coisa que era muito fixe. Tipo, e quando tu disseste aquilo, pá, automaticamente veio-me à mente, tipo, aquelas bicicletas dos anos 80, 70, 80, as GMX, BMX, yeah, que nós desmontávamos e montávamos e pintávamos e o cara. Eu lembro que encontrei uma na rua abandonada, tipo assim, lá e para um canto. colocávamos placas na roda de trás para fazer barulho. Como se fosse uma moto. Exatamente. Eu lá na altura no bairro fazia corridas, saltava por cima de pedras, portanto era assim um pouco radical. Pô, Para a altura era assim um bocado radical, mas sempre gostei. Eu saí de casa sempre com a bicicleta. Eu andava sempre com a bicicleta. Era uma paixão desde sempre. pá, E ainda hoje se mantém, não é? que coisa brutal. Pá, e tu disseste uma coisa que foi extraordinária, mas primeiro vamos perceber, tipo, qual é que é a tua história depois nessa fase adulta, ou seja, a tua fase de infância, tudo fantástico, extraordinário, tudo acontece de forma fluida, e foi em 2010, não é? Tipo, eu vi ali estive agora a ver no teu crowdfund, Sim, sim. eh, e li a tua história assim na diagonal lá no crowdfunding. Epá, foi em 2010, mano.
como é que. Eu ouvi uma coisa no BMS, só vi esta frase no BMS, tu dizes AC e depois ACDC. É verdade. Então eu vou-te perguntar, vamos pegar nisso, nesse ponto, ACDC. E, pá, como é que é o Pedro AC? Tipo, esse Pedro que vem com essa infância, como é que é o Pedro até 2009, 2010? A vida, a transição para a fase adulta, eu acabei a faculdade, antes de acabar a faculdade já tinha emprego, portanto a vida foi muito corrida, isto é, não tive tempos mortos, eu também não me permito ter tempos mortos, de género, gosto de fazer coisas. E tive a felicidade de poder já estar empregado antes de acabar o curso. Portanto, nem foi estressante pensar onde é que eu vou trabalhar, portanto, já tinha isso tudo felizmente tratado. Só que quando eu começo a trabalhar logo muito, um trabalho intensivo, a transição, mas também para o meu estilo de vida também era bom, porque eu queria descobrir, eu queria melhorar, eu queria entregar, eu queria evoluir, eu queria crescer profissionalmente, eu queria dominar as matérias. Portanto, é a minha forma de ser, é de ser competitivo, digamos, Ok. e ser responsável, pronto. E contar e poderem contar comigo, falhando dou uma palmatória, portanto, mas procuro, não desisto, vou a seguir tentar fazer melhor. Na bicicleta, se eu não conseguia dar aquele salto, eu lembro-me que estava tempos infinitos até conseguir. Era daqueles que não quebrava. Não quer dizer que consegui sempre, não é? Mas dava luta, não é? E então o trabalho foi sempre muito intenso. Trabalhei em centros comerciais, portanto é como se fosse ter um filho, não é? É. Porque não há horas, portanto é uma empresa, uma atividade que é, digamos, todos os dias da semana, 14 horas por dia, fora os trabalhos, digamos, excluindo a atividade comercial, há sempre trabalhos depois, portanto, a área de engenharia, instalações, é sempre muito trabalho. Mas sempre me habituei a trabalhar muito. Portanto, isso também nos dá uma preparação para a vida boa. E eu sempre digo, pá, nós conseguimos sempre ajustar a nossa agenda. Acho que aquela pessoa que não tem nada para fazer é que cria, se calhar, mais dificuldades. Aquele que quer muito fazer e que consegue, acaba sempre na sua agenda, gestão de tempo, a eficiência da gestão de tempo, não é? E isto põe-nos num patamar bom. Eu sempre fui assim. Só que, entretanto, eu costumo dizer algumas palestras que faço, que o cancro, não, o AC é antes do cancro, o DC depois do cancro. E como é que me apareceu isto, não é? Aquela pergunta do $1 milhão que ninguém tem resposta. E sinceramente, procura-se resposta, não tens resposta, ficas contente com uma justificação, não ficas contente. Quer dizer, andas aqui numa luta interna, porque a mim que se eu me cuidei, porque a mim que sou tão novo, porque a mim que eu cuido-me, porque a mim se os meus pais não tiveram nunca problemas, o meu certo é que calhou a mim. Yeah. Então eu costumo dizer que temos tipo uma mesa de mistura daqueles músicos, não é? Temos aquelas patilhas para cima e para baixo e temos infinitas. Eu costumo dizer que temos o tabaco para cima e para baixo, não é por eu fumar muito que vou ter cancro. Eu posso não fumar e ter cancro de pulmão, quantas pessoas. Eu posso fazer exercício físico e ter cancro, no caso. Eu posso cuidar de mim, o cuidado, higiene oral, tudo isso e tive cancro. Como posso não ir ao médico nunca na vida e nunca ter cancro? Não é? Depois tem a genética, tem os hábitos, tem uma série de fatores que jogam todos juntos, a tal equalização da mesa de mistura, que depois tem dois botões no fim, é a sorte e o azar. Pronto. E a gente aí não controla. É o master, não é? Uau, Podes ter yeah. tudo. Estou a ver a tua Imagina metáfora. que tu Uau. tens a orquestra toda afinada. Vamos traduzir isto para a orquestra. Tens os instrumentos do lado, tudo afinado. Está tudo tratado. Tens Destas não sei o quê, mas massas. depois tens o master que não dás som a ninguém. Ou dás ruído. O que é que tu ouves? Ruído. Mesmo que a orquestra esteja afinada. Pronto, e de certa forma eu tive um grande azar no meio disto tudo. Foi a genética, não sei. Foi o tabaco, não foi porque eu não fumava. Mas há um sem número de fatores que te levaram a ter isto. Portanto, agora, o que é que me dizem, o que é que eu acho, o que é que eu tenho a certeza?
Isso, acima de tudo, o desporto dá saúde. Ponto. Isso eu confirmei. Não é por eu ter tido cancro que vou deixar de ter higiene oral ou cuidar da minha saúde ou deixar de ir ao médico. Também é um bom comportamento que mais vale continuar a ter que abandonar. Mas às vezes o stress, a ansiedade, a parte emocional, a sobrecarga do nosso trabalho, a nossa preocupação com coisas que se calhar nunca vão acontecer, mas é a nossa forma de ser, e nós que tentamos constantemente combater isso. Então temos que arranjar aqui, como eu também costumo dizer, um equilíbrio. Se eu meto um problema no lado esquerdo da balança, eu quero ir buscar uma coisa boa para equilibrar. Então ando aqui tipo num equilíbrio utópico, não é? Que nunca conseguimos ter, mas sempre aqui a tentar gerir a melhor forma as coisas. E às vezes, quando queremos mais, quando queremos trabalhar mais, ou quando pensamos muito numa coisa, achamos que vamos salvar o mundo, se calhar mais vale pensar duas vezes e abrandar um pouco, ou fazer outras coisas que o trabalho, ou a vida sedentária, ou sei lá, o não cuidar da saúde. Portanto, eu procuro aqui os ingredientes que eu sei que em mim, e em regra, na generalidade das pessoas, induz saúde. Agora, se eu vou ter novamente uma doença, não sei. Se eu imaginava na véspera que iria ter uma doença, nunca imaginei. Então a pancada é muito forte. É tão forte que deixas de ser a pessoa que eras e perguntas porquê a mim. Mas depois há um período de choque. O chão desaparece. O meu contexto de diagnóstico foi muito violento, porque imagina os 34 anos Deram-te prazo? para. Deram-te prazo? Tipo prazo Ah, de vida? não, Ok. eu só olhava para o lado, o Yeah, porque próprio às cancro, vezes é essa coisa que é, pá, está mesmo super agressivo, está na fase terminal e tens a mais não sei coisa o não quê. era fácil, a coisa não era fácil, mas tu olhas para o lado e qual é a primeira palavra que vem associada a cancro? Morte. Pronto. Ponto. Hoje, e há 20 anos, e há 40 anos, morte. Não sei se é morte, felizmente, cada vez menos, mas há uma que permanece, sofrimento. E é na primeira pessoa, não é partilhar o sofrimento. Porque este sofrimento, por muito que a gente queira, não dá para partilhar. Portanto, eu vivo as coisas assim. Portanto, aconteceu-me, tenho possibilidade maior, probabilidade de morrer, mas eu quero isso? Não. Então, qual foi aquele mindset que é a minha forma de ser, e acho que eu também gosto de partilhar isto, nós todos somos capazes de coisas fantásticas. A nossa força está lá dentro e às vezes é nestas coisas que a gente se revela ou aprende, porque a gente não sabe o nosso limite. Eu tenho muitos casos, já ainda doente, ainda com muita debilidade, falta de vigor, eu fiz coisas que eu nunca imaginei ser possível. Se me perguntasse disso antigamente, no AC, o Pedro do AC nem tentaria. O Pedro do DC fez e valida isso. Porque a vida ensinou-nos que amanhã não está seguro, é hoje, é agora, não é? E nós, por muito que planeemos, por muito que queiramos controlar o futuro, contra mim falo, não conseguimos. Então, aquelas velhas máximas, procura viver o presente, isso é difícil, é quase impossível, eu não consigo, mas tento viver, em vez de viver daqui a 3 anos, tento viver daqui a um mês. Okay. A escala de tempo mais próximo do presente. Por acaso ia-te perguntar isso, se essa questão do amanhã não ser seguro e como Não é é, que tu vives hoje aqui agora. não é. E depois, exatamente, eu procurei, em vez de ser o coitadinho do doente oncológico, mesmo com um prognóstico muito violento, eu procurei, não, eu quero safar-me disto, Ok. eu quero viver. Então procurei, por isso é que eu reforcei no início, o tal engenheiro que gosta de saber como é que são os problemas, para procurar resolvê-los. Eu quis perceber o que tinha. E acho que isso é fundamental, porque o grande trabalho é teu. O grande trabalho é teu. Não é a cirurgia, não é o tratamento, é a atitude. Mas não é um dia, não é uma semana, não é os 15 dias do internamento que eu tive numa situação dramática. É o dia após dia. E depois outra situação importante, que é, vem um problema e tu cais e levantas-te.
vem um segundo problema, tu cais e levantas-te. Vem o 10º problema, tu podes já não ter a força toda, mas se fores sério contigo próprio e te lembrares daquele momento em que prometeste que ias combater isto, tu vais ganhar força para te levantar. Se tu não quiseres, se tu quiseres entregar-te à doença, acabas por fracassar. Eu quando tive... É viver na vida real Sim, o Rocky, a história do Rocky, não é? eu Tipo, está ia dizer ali isso, eu ia dizer 20, isso. 20 Eu e não ia tal usar, rounds, a levar porrada e it's not how hard eu you não can usei, hit. posso usar ao Rocky, que eu gosto daquela música, I Am the Tiger, mas é mais aquela do Mike Tyson, que acho que tinha mais força com o Rocky. O Mike Tyson, eu falo muito deste caso, imagina-te a ir para o ringue com o Mike Tyson e tu sabes que vais uma porrada Yeah. e depois teres noção que são 30 rounds. Foi como aconteceu com a radioterapia. Portanto, eu levei a radiação da base dos olhos até à base do pescoço. Tudo isto foi queimado, literalmente, em lume brando. E então imagina-te tu no primeiro round estás bem, nem notas nada, porque é rápido. O segundo round igual, quinto round já começas a sentir alguma coisa. No 10º round, imagina, a meio do tratamento eu já não tinha condições para conduzir, já me tinham que levar. E tu sabias que ias sofrer, e sabias que ia ser uma coisa rápida, mas o pior ia ser o dia a seguir, e sabias que para a semana ia ser pior, pior, pior. E é extremamente doloroso. Porra, tu, Uh, e depois dizerem-te com uma lata, mas é a crua da realidade, Pedro, parabéns, acabaste de terminar o pior tratamento que temos aqui nesta casa, o IPO, que é uma casa brutal, excelentes profissionais, não tenho dúvidas nenhuma. no Porto. Sim, sim, excelente casa. E eu costumo dizer que, ou melhor, ela disse assim, Pedro, acabaste o pior tratamento, mas a coisa ainda vai piorar mais. E eu, no meu subconsciente, assim, não é possível piorar isto. Mas o certo é que piorou. Eu cheguei a um estado de sofrimento físico, emocional, tudo, e isso aconteceu. Portanto, não seja a ninguém. O certo é que, no meio desse sofrimento, nós queremos aquela vontade, ou temos aquela vontade inicial, eu quero superar isto. Então vamos buscar força não sei onde, vamos buscar a tal resiliência não sei onde, e acabas por aguentar muito mais do que aquilo que estavas à espera. Portanto, e é fantástico essa tua viagem para patamares que tu não imaginas. Não sei, imagina, se tu olhando para essa fase, olhando para esse tempo de lá no limite, pá, o que é que passava na tua cabeça, meu? O que é que tu sentes que na tua mente te deu aquele compromisso contigo próprio e com a vida para aguentares, para keep going? Uh, acho que a sobrevivência é natural, o instinto de sobrevivência. Mas quando a dose, quando a violência, o sofrimento, a dor é demais, há pessoas que acabam por não ter força e entregam-se à doença. Primeiro, a minha, se calhar, a vontade extrema de achar-me novo, achar que tinha muito para dar. A minha filha, posso dizer que quando eu vou comunicar que tinha cancro à minha mulher, a palavra nem conseguia dizê-la, não é? Nós nem estamos habituados a dizer isso. A minha mulher estava grávida da segunda filha. Eu chego a casa e vou-lhe comunicar: tenho cancro. E ela imaginava, como eu, que 2 horas antes ia à consulta do dentista por uma coisa banal. Nunca, no pior dos cenários, eu achava que aquilo ia acontecer. Mas aconteceu. Foste a uma consulta de dentista e foi assim que descobriste? Andei muito tempo num dentista que não fez um trabalho correto, que me garantiu que não era nada de grave. Vários meses, eu tranquilo, porque, como sabes, a relação do paciente com o médico é de confiança, nós entregamos, cada um faz o seu trabalho, não é? Eu sempre cumpri as consultas e os tratamentos que ele pedia para fazer, mas eu nunca imaginei, de facto, que seria uma neoplasia, um cancro. Quando a coisa agrava-se, felizmente ele não estava disponível e consulto um segundo médico. Portanto, aqui a questão da segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião é muito importante para situações críticas.
E então procurei segunda opinião e foi-me dito que, olha, não é nada demais, mas vamos fazer uma biópsia. Coisa que o primeiro médico devia ter feito. E quando o segundo médico faz a biópsia, me disse que dentro de 10 dias, se não dissermos nada, está tudo bem, passaram 14 dias. Então aqui nunca imagino, para mim na minha cabeça estava arrumado o tema. E ao 14º dia dizem-me que eu tenho um cancro. Portanto, imagina a sucessão de azares no meio desta situação toda. E depois chego a casa e comunico à minha mulher. A tua mente a passear, né? A tua mente a passear de não para sim, para não, para ok, está tudo. Uma violência indescritível. E depois chego a casa e comunico à minha mulher estava na cama com a minha filha mais velha, doente, lembro perfeitamente, e com a segunda filha já na barriga. Então, quando estás muito mal, a tua mulher está no fim da gravidez, quando tens que ir para o hospital de urgência, que já não aguentas com as dores, portanto, todo aquele momento foi muito dramático, muito pesado, que não deseja a ninguém. Portanto, foram para aí 3, 4 meses em puro sofrimento diário e permanente. Sem conseguir alimentar-me direito, perdi 20 quilos. Tu disseste uma coisa que foi brilhante logo no início. E eu vou-te fazer essa pergunta agora, pá, porque ainda por cima, depois de teres aí falado das tuas meninas, tu falaste que queres partilhar e que é uma ajuda que também para ti é uma forma de tu saberes lidar dos teus desafios e que é possível sentir-te feliz apesar desses desafios. Como é que tu te sentias feliz apesar desses desafios? A fazer aquilo que tu muito querias fazer e não podias. Por exemplo, coisas muito simples. Quando te tiram aquilo, imagina um bebê, uma criança lhe tira um brinquedo. Ela chora. Quando lhe damos o brinquedo, ela fica contente e brinca. Agora imagina tirarem-te a qualidade de vida, a capacidade de poder estar bem, de poderes fazer aquelas rotinas normais da nossa vida que nós damos como garantido. Então transcreve isto para, ou faz uma, como é que é explicar, uma transposição para, imagina, no desporto, eu queria muito estar ativo, queria ser saudável, queria estar a poder fazer coisas, queria muito, não queria sofá. Eu não queria, eu de certa forma foi-me dito aos 34 anos que eu estava um inválido. E se aguentasses 5 anos era bom. Portanto, se deixa de estar assim porque a tua vida mudou. E deixa-te de fazer, inventares, quereres correr ou quereres pedalar porque isso acabou. E quando te dizem isso, o que é que tu te sentes? Sentes-te mal. Sentes-te revoltado, sentes-te no fim, sentes-te impotente. Como é que vai ser a minha vida quando vês a tua bebé a nascer? É o fim de alguma coisa quando alguma coisa também está a nascer agora. E falamos aqui de homem para homem, né? Tipo, sentes-te inválido no sentido de porra, tu queres prover, tu queres cuidar, queres proteger, tens ali a tua viver, fogo, viver. tipo, caralho. E depois é assim, é tirarem-te de género, Pedro, é assim, de género, não tens escape. A tua vida agora mudou. Eu perdi 20 quilos e disseram-me no IPO, Pedro, tu nunca, eu pesava 85, cheguei a pesar 66. Ok. Perdi a massa muscular toda, perdi tudo. E então disseram-me assim, Pedro, esquece, tu nunca mais vais recuperar, não vais passar nunca mais os 70 quilos. E eu disse à médica, ai, vou. Por exemplo. Isto para mim não fazia, assim, eu não sabia se ia, mas o meu mindset era esse. Yeah. Depois disseram-me assim, eu quando voltei a andar de bicicleta, a minha filha tinha 1 semana de vida. E disseram-me estas palavras, Pedro, esquece, não exagere, não estrague o que ainda lhe resta. Portanto, se quiser fazer atividade física, vá ali à beira-rio e dê umas caminhadas. E eu não aceito isto. E atenção, porque às vezes o pessoal não faz isso por mal. Não é? As pessoas fazem isso porque A mim disseram, tipo, é verdade. perspectiva é o melhor, tipo, pá, Mas, é fantástico. mas ninguém está preparado quando estamos fracos a lutar. Ouvir esta não é fácil. E disseram mais, no IPO, no pico dos tratamentos, disseram que eu estava com muitos sintomas, eu queria saber, lá está, aqui eu nunca deixei de questionar os médicos. O que é que eu tenho?
O que é isto? Como é que eu percebo aquilo? O que é que eu posso fazer? Que aquela atitude que nós vamos ter. O que é que posso eu fazer? Pode ser pouco, mas pode ser a diferença entre resolver ou não resolver. O que é que compete a mim fazer? Então esta relação com o médico era muito conflituosa, porque o médico está habituado a dizer: Pedro, faz isto, e não há contestação. Isso é, yeah. Eu desde muito cedo que comecei a olhar para isto é uma guerra, vamos usar as armas todas que temos. E E portanto, vou-me munir de e é o meu mais alguma coisa. corpo, é a minha saúde, é a minha vida, não é um objeto. Não vamos daqui, não estamos a tratar de mercadoria. Então, desde muito cedo que eu procurei perceber o que é que eu podia fazer. E então, nessa fase, eu dizia aos médicos, e houve uma médica no IPO, que eu estava com sintomas muito complicados, e depois tudo parece doença, não é? Nós estamos doentes, tudo é doença. E foi-me dito: Pedro, também tens direito a ter outras doenças. E eu, ok. Pois lá está, não é? Porque depois tens alguma, qualquer coisa que tu tenhas, é normal, vem daqui. É. Então, quando tu dizes: eu quero voltar a andar de bicicleta, não faças isso, que vais estragar o teu estado frágil de saúde. Então, vai ali à beira-rio quando puderes, porque vais estar muito tempo doente. O panorama é este. Vais tipo, quando puderes, quando a saúde te permitir, vais ali, já é muito bom, porque tu agora não tens nada. E eu disse assim, pensei para mim e disse: vou ali à Ponte São Luís, ao tabuleiro de cima, e eu tiro-me cá em baixo, resolvo tudo. E eu disse: não, eu vou mostrar, em bom português a Porto, vou mostrar a estes gajos que está tudo enganado. E Uhum. assim foi. O bom português do Porto é assim mais ou menos, com mais algo já. Pô, Vou pá, mostrar a estes gajos que está tudo enganado. E foi um bocado de revolta, uma raiva enorme. Assim, isto não pode estar a acontecer. Eu estava todo queimado, mal conseguia falar, a língua, os lábios, a garganta, o céu da boca, tudo em brasa, bastante debilitado, mas já com aquele foco: eu quero aquilo. Eu quero voltar a andar de bicicleta. E eu quero engordar, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para melhorar. pá, e como Mesmo é que contra foi? todo este diagnóstico. Yeah. E como é que foi, meu? Tipo, imagina, uma semana depois da tua filhada ter nascido, foi o que tu disseste, É pá, verdade. como é que é o momento em que tu metes o teu rabo em cima do selim e dás a primeira volta no pedal? É indescritível, porque antes disso eu estava muito mal, muito mal, É. muito mal, nos meus anos, e decidi convidar o mundo todo. Eu acho que meti em minha casa 60 pessoas. E disse assim: se calhar é o último aniversário para vos festejar. É. Então aquilo é, ou é agora, ou não sei se vai ser para o ano. Aquela história de, para o ano estamos cá, não sabia. Mas estava mesmo muito mal mesmo. Eu disse: vou convidar toda a gente. Podia-me esconder, eu não estava esteticamente muito complicado, muito difícil, quase não conseguia falar, mas meti lá toda a gente. Pá, porque Gente que queria à minha beira, e mais, gente que me foi ver ao hospital. E quando estás mal e vai lá alguém que tu não esperas, essa pessoa ficas eternamente grata. Mesmo que ela te volte a fazer mal, essa pessoa para ti tem um lugar especial. tens E claro. há É aquela, muita é aquela, gente. sensa- é aquela história do pá, teve lá nos tempos difíceis. Tu sabes que as pessoas, né, quando estão lá Pois há uma naqueles nos tempos. expressão que é muito verdadeira. O pessoal, quando te vai ver e estás mesmo mal, o pessoal constrói o sorriso no corredor. Mas é um sorriso Uhum. tão falso que tu notas a quilómetros. Yeah, yeah, yeah. E depois dizem: está tudo bem. Tu sabes que não estás bem. Mas é assim: não estou bem, mas hei de ficar. Yeah. Estás a Depois, perceber? É um bocado há essa pergunta, é né? guerra. Porque nós fazemos essa pergunta como se fosse um segundo olá, tipo, olá, tudo bem? E depois há Sim, essa não, estás pergunta. bem, então, não sei o quê. Assim, eu não estou É, bem, pá. Não venhas com, com paninhos quentes. Eu não estou bem. E não sei o que é que vai ser da minha vida, mas aquilo que eu puder fazer, vou fazer. Que é outra coisa. Ligando, que é: eu estou entregue à medicina. Se eles me disserem para fazer isto, eu vou fazer. Não vou contestar. Eu acho que é errado.
Mas também não posso virar tudo ao contrário e achar-me que com plantinhas e com milagres que a coisa resolve. Portanto, o bicho é malvado e há que combater com as armas todas. Eu diria com todas as armas que tu puderes encontrar. Certo. Mas a tua arma é a mais forte. É aquela que vai estar presente de manhã à noite. Porque quando tu vais ao médico, depois tens aquele sofrimento de aguentares mais uma semana. Eu costumo dizer que não é mais uma semana, são 7 dias e 7 noites. Porque a escala é diferente. Sofrimento permanente. Então dizias assim, opá, eu agora só vou ao médico para a semana. E tu tinhas que aguentar 7 dias e 7 noites a sofrer. Portanto, naquele momento de solidão, de sofrimento solitário, tu tinhas que combater a doença tu próprio. Qual é a arma? Não vais dar, além da medicação, é a atitude. Eu vou safar-me disto. Eu quero muito safar-me disto. Estás a perceber? Portanto, é Como é essa que tu, atitude. imagina, como é que tu te sentias dia após dia ao acordar? O que é acordar? Pois, ok. Eu não Ok. dormia. Eu não Ok. dormia. Eu apagava por exaustão. No pico de tratamento, eu não conseguia dormir. Além de dormir, fechar os olhos 2 horas, acordava com a boca extremamente seca, com muita expectoração. Eu não descansava. Portanto, imagina que quando eu acordava já estava cansado ao ponto de querer dormir e não conseguir. Portanto, é uma violência, é tortura, não é? É atroz. Yeah. Loucura. Porque não tinhas respiração, portanto, eu perdi saliva, o nariz, pela respiração pelo nariz estava tudo em ferida, ao respirar pela boca secava-te a garganta, tinhas de estar constantemente a beber água, depois tinha secreções, portanto, imagina o caos que era assim. Por isso é que esta doença, cabeça e pescoço, eu costumo dizer que não há nenhum cancro bom, é tudo malvado. Costumo dizer também que o cancro da mama é o mais famoso, felizmente, quem tem cancro da mama, dentro do cenário mau, porque é o cancro mais dominado. O cancro da cabeça e pescoço é muito mutilante, portanto, tudo passa aqui. Portanto, a mim abriram uma cara, abriram-me só da boca, tiraram-me dentes, tiraram-me o osso do maxilar, cortaram-me a cara, o pescoço, tiraram-me 16 gânglios do pescoço, uma cirurgia quase 6 horas, uma coisa brutal. Não deseja ninguém. E, portanto, é isto. Agora, o dormir era um sonho, não era? Poder dormir era um sonho, Yeah, mas yeah, foi exatamente. Foi. o Era descansar. Né? Não descansava. Epá, e vamos agora para um depois de cancro, que é, meu, depois dessa vida toda, que estamos a falar de quanto tempo entre diagnóstico e diagnóstico positivo e diagnóstico de, ok, estás, não vou dizer curado, curado não existe, mas Não. estás livre deste desafio Sim. neste momento. Não, o bicho saiu na cirurgia principal, ok? Ok? O que me fez sofrer e o que não me faz sofrer hoje, as condições hoje é a radioterapia, principalmente a radioterapia. Também fiz quimioterapia, mas as 30 sessões de rádio deixaram-me com muitas sequelas. Mas a probabilidade da doença reaparecer, como é que é de explicar? Durante muito tempo esteve sempre ali à espreita, não é? Porque o tumor já era grande, o tumor já estava avançado. E depois a minha idade também joga contra, não é? Se fosse um velho de 80 anos, a regeneração celular mais lenta, portanto, menos probabilidade, a esperança média de vida também não era assim a mesma que era com 34 anos, é óbvio. E portanto o fantasma era permanente. E quando tu ias para os exames de imagem, a ansiedade era brutal, ainda hoje é. É na imagem que tu vais ter a certeza ou a maior confiança se está tudo bem, não é? A menos que alguma coisa menor, mas tens mais confiança quando o exame vem bom. Quando estás num cenário ainda de sofrimento, tudo é muito fresco, portanto não tens ali confiança para te conheceres o suficiente, não, isto vai estar tudo bem. Porque eu estava, antes da doença, também estava tudo bem, percebes? Portanto, ficas sempre na dúvida, não Pois, confias. exato.
E então era uma luta de jogar com ansiedade, acreditar que era possível, mas estavas sempre ansioso, não é? E depois foi tudo muito. O bicho sai na doença, na cirurgia. Depois fiz, passado 15 dias, já estava na bicicleta. Passada a cirurgia grande, eu já estava na bicicleta, contra as ordens médicas. Mas depois, é verdade, fazia BTT. Esta cicatriz que eu tenho aqui enorme ainda me doía imenso, infeccionava, tudo isso. Eu veio aqui assim, um golpe no pescoço enorme. E passado 2 meses é que eu faço a radioterapia. Portanto, é em dezembro de 2010, que eu já não tenho Natal, e o sofrimento foi loucura a partir daí. Foi dezembro, janeiro, quando eu fiz os anos, quando fiz a festa de anos em minha casa, foi um sofrimento louco. E sempre a descer. Eu diria que quando a minha filha nasce em abril, eu vou ao médico no início de maio, imagina, 5 meses aqui a batalhar, e um sofrimento permanente. Já conseguia comer alguma coisa, é verdade, já conseguia estar melhor, já conseguia aguentar um dia, mas sempre associado a muito sofrimento. Eu quando tinha a quimioterapia associada à rádio, eu cheguei a passar das 2 sessões 4 dias de cada vez na cama. 4 dias inteiros na cama. Mesmo atroz. É violento. É violento. Top. Agora Pá, e quando como é vem que tu vens daí? Porque tu fizeste o Ironman, né? Tens em uma tatuagem do Ironman. 2023. Em 2023. Meu, Em como é que novembro. tu vais daí, dessa situação toda, para um Ironman que é só assim uma coisa É tipo verdade. uma porrada do caraças? Conta lá, como é que tu fazes essa evolução, digamos assim? Começo por. A primeira grande decisão foi comprar uma máquina de musculação. E Ok. eu quero ganhar massa muscular. Não sabia o que era na manhã seguinte, não sabia para que está, não. Eu quero uma máquina de musculação. Eu vou ganhar massa muscular, eu vou aumentar peso. Eu não tinha força nenhuma. A minha filha bebé, de semanas, eu não conseguia, ou melhor, conseguia, mas a muito custo, subir um lance de escadas com ela. Para teres a ideia da fragilidade que eu tinha. Então, máquina muscular, reforço muscular, comer várias vezes de manhã, várias vezes à tarde, porque eu tinha feito a aposta com a médica do IPO que ia conseguir aumentar peso. Então não vale a pena apostar se não fizeres o trabalho de casa, Exato. certo? Se não é puxar para perder. Yeah. Então eu vou à luta todos os dias, ao ponto de ter crises de fígado, pesar-me de manhã e à noite e o peso não aumentar. E eu nunca parei. Vou conseguir, há de aparecer, há de aparecer. E passado alguns meses começou a aparecer alguma coisa. Comecei a comer muita proteína, a reforçar aquilo que eu podia, que sabia em casa. Depois foi uma mistura de voltar à bicicleta, já estava melhor, já pedalava, já conseguia. Então foi aí, não, isto agora vai pegar e vamos continuar, que é, se custa muito subir ou fazer mais 10 km, vai custar, mas eu vou fazê-los, demora o tempo que demorar. Então posso dizer que, até me arrepio, que é no final desse verão, eu quis fazer, experimentar, sem saber o que é que ia acontecer, uma meia maratona de VTT, no final desse verão. Já estava aqui focado e consegui terminar. Meia Então, maratona de VTT, estamos a falar de quantos quilómetros? 30 e tal quilómetros, mas aquela em particular era muito rolante, portanto era só pedalar praticamente. No monte, mas não era muito difícil. Mas foi um sofrimento louco. Mas eu quando estava na linha de partida, é isso que eu digo. O mais importante que está na linha de chegada é estar na linha de partida. Eu tive a coragem de me inscrever e de me desafiar. Se vai acabar, olha, a Lucy Charles este fim de semana, campeoníssima, não terminou o Ironman do Havaí. Provavelmente não viste, mas não segues, mas a melhor atleta do mundo não terminou. Mas teve o compromisso de ir à linha de partida. E para mim isso é que vale a pena. É estar na linha de partida. É acreditares em ti que vais conseguir, ou vais fazer tudo para conseguir. Faz todo Se sentido, vais pá. Eu ter, se dizia, vais ter um furo, ou se vais ter um acidente, não sabes, mas estás lá. fazer. Estás lá. Pá, eu costumava dizer, quando pá, eu trabalhei com fitness durante 20 anos, estás a ver, em ginásios.
Pá, eu dizia sempre, pá, o pior exercício, o exercício mais desafiante É é fazer o tirares o saco. rabo do sofá, man. É, É fazer o tipo, saco. é sair. É. Isso é o mais diferente. E é por aí que estás a dizer. Ah, muito fixe. Olha, tu disseste E, uma coisa, há um bocadinho, também foi muito gira, e eu vou-te perguntar quais é que são. Agora, para depois metermos aqui a fatia de cima. Tu disseste ingredientes na direção da saúde. Quais é que são aqueles ingredientes que tu encontraste e que fazes neste momento? Quais é que são os ingredientes que tu sentes que te nutrem no que diz respeito à saúde, Pedro? prática desportiva, alimentação e apanhar sol, estar no Uhum. exterior, sair de casa. Acho que isso, como é que a prática desportiva confirmou-se que, para mim, estou a falar para mim, Uhum. que é uma vitamina para ter saúde. Tudo bem, que há quem diga o que fizeste é demais, acredito que em alguns momentos sim, mas o que eu quero, e sempre disse na altura, eu quero praticar desporto, porque verifiquei, se calhar pelo pior motivo, não interessa, que desporto para mim dá-me saúde. Eu estou a treinar, consigo organizar as minhas ideias, costuma-se dizer que no início de um treino tu tens 100 problemas, no fim do treino tens 0 problemas. É. Quer dizer que amanhã eles vão surgir outra vez, mas tu vais combatê-los outra vez. E este jogo, não é? E eu quando estou no rolo a pedalar, quando vou passear, o treinar, passear, literalmente passear, dar volta à bicicleta, arejar, é Tu relaxante. fazes o treinamento completo. Tu fazes as três Fiz, modalidades. o ano mais louco, o ano especial foi 2023, em que fiz o full Ironman. Mas não menos louco foi o ano seguinte, 24, em que eu sou convidado pelo Ironman Portugal, vai ser este sábado que vem, novamente. Portanto, eu estive lá em 23, fui convidado pela organização, está aqui a medalha de 23, Top. está aqui a medalha de 24. Nesta distância fiz o Alpha Ironman, que é a distância, metade da distância completa, mas depois fiz a Maratona de Porto, 15 dias depois, e antes fiz praticamente todas as provas de triatlo que havia para fazer no calendário nacional. Atenção, Tito, que no meu caso não é para ganhar provas, é para chegar ao fim e superar-me a mim próprio. É para estares na meta. É. E posso dizer que é uma sensação Na meta, fantástica. aliás, para estares na partida. Para estares na Sim, partida. sim, e chegar ao fim, lógico, mas o desafio é esse. Muito bem. Mas 2023 foi o ano especial, não é? 2024 foi o convite e foi o lançamento do projeto Anything is Possible, já depois de ter feito o Ironman. E ao mesmo tempo mostrar que afinal é possível fazer coisas fantásticas. Então eu quase que, depois de ter conseguido aquela marca, de terminar o Ironman, o full Ironman, foi partilhar, assim, é possível. E eu estou a fazer isto, vamos embora, vamos para a frente, vamos acreditar. E fiz muita coisa. Fiz Setúbal, fiz Coimbra, fiz Peniche, fiz tudo. Caminha. E cheguei ao Ironman de Cascais já com outro mindset, adorei a prova. E este ano vou lá estar no sábado como voluntário. Eu quero estar lá no ambiente da prova. Aquele ambiente para mim é especial, faz muito bem. E Fogo. portanto Pá, vou lá estar. qual é que é aquela prova, pá, que tu fizeste e que te ficou marcada, tipo, pá, O para Ironman, sempre? o Ironman, Era o Ironman. Não há comparação. brutal. Olha, fala. Porque Yeah. tem aí também, Tito, um contexto especial do Full Ironman, em que na pandemia, nós agora ultrapassamos vários anos, não é? Mas chegando à pandemia, eu tenho um convite de um amigo, ou melhor, antes disso, em plena pandemia, quando tu não podias mudar de conselho, estavas em casa, tudo fechado, descobri no Facebook uma pessoa aqui da zona que tinha o sonho de fazer um Ironman. E eu naquela altura não me imaginava capaz de fazer um Ironman, nem estava na minha agenda para já fazer um Ironman. Mas qualquer pessoa que faz triatlo sonha fazer um Ironman. É normal. Claro, Então claro. É, essa pessoa, eu meti conversa com ela no Facebook
e a amizade passou do mundo virtual para o mundo real. Isto é, conhecemos presencialmente em plena pandemia, foi um filme a gente encontraste por causa dos cortes das cidades, e então começou ali uma amizade muito honesta, muito autêntica com um amigo que também era doente oncológico, Ok. adorava o triatlo e tinha o sonho de fazer um Ironman. Eu sei. Compraram os E, objetivos e a história de e fogo. então ele veio ter comigo, passado algum tempo, depois de muita conversa e de muita partilha É. da vida, a doença, o desporto e as questões da vida, ele disse que tinha tudo combinado já para fazer um Ironman e gostava que eu fosse com ele. Para reforçar a ideia, isto é, assim, pá, se calhar escolheste a pessoa errada e não sei se consigo fazer, mas achei que se fosse eu próprio a desafiar-me a fazer, ou a desafiar alguém, a convidar alguém, se calhar gostava do outro lado que alguém me fosse sensível e dissesse, eu vou contigo. Então foi quase o maior compromisso que eu assumi na vida, que foi, eu vou-te ajudar naquilo que puder. Então estendi-lhe a mão e vamos a isso. E foi um momento, para mim foi muito bonito, porque foi uma coisa que começou do nada, em plena pandemia, e ele ficou bastante agradável, imagino eu. Ainda hoje somos amigos, vou estar com ele amanhã, presencialmente, e o certo é que ele tinha um projeto muito bonito, muito ambicioso, mas a paixão estava lá, ele queria fazer um Ironman. Então, de forma resumida, ele tinha tudo preparado, um nível profissional, apoios financeiros, treinadores, tudo isso. Eu disse, olha, eu nesta fase, eu estava desempregado, nesta fase não tenho condições, mas vou contigo à China ou ali ao lado. Eu vou contigo onde tu fores, mas vou estar contigo naquilo que eu puder. E assim foi. O certo é que meio ano depois a doença não lhe permitiu continuar com o projeto. E ele virou-se para mim e disse-me, queres continuar, continua, queres cancelar, cancela. Eu disse, não, eu agora vou até ao fim. Então herdei esta mensagem dele, que era a nossa mensagem também, e para mostrar que afinal consegue-se fazer coisas fantásticas, mesmo com limitações. Então a ida ao Ironman não foi por vaidade, não foi por vou ali e já venho. Foi um bocado como uma missão de levar uma mensagem, em que eu tenho no meu Instagram o Fato Azul, em que tenho uma dedicatória especial ao meu amigo, tenho uma dedicatória, um agradecimento que nós devemos ser gratos a quem nos ajudou. Basta dar-nos um parafuso para a bicicleta. Aquela pessoa esteve disponível para me ajudar, estava consciente daquilo que eu ia fazer, e sim, toma lá, usa isto. E bastava um parafuso para eu ficar grato a essa pessoa. E houve muita gente, felizmente, que me ajudou com pequenos gestos. Fogo. E eu então tive um fato, eu chamava-lhe o fato super-homem, porque de facto não fui sozinho, foi com toda a gente que me apoiou, pus o nome dessas pessoas, decorei-o à minha maneira, um bocado folclórico, mas era muito sentido, e o fato levou-me até à meta. Então, quando eu estava a treinar, eu arrepiava-me porque sentia que eu tenho aqui esta missão e sofria, doía, não estava bem, pronto, tinha condições também um bocado complicadas, mas eu nunca deixei de acreditar. Eu tinha aquele propósito lá no fim, um ano e tal a treinar, e é muito duro, mas é possível. E assim foi, sempre a acreditar, eu tenho um compromisso, não vou deixá-lo ficar mal, eu também acredito, eu também quero. Então foi quase um patamar novo nesta recuperação. Foi treinar todos os dias e evoluir. E é assim que nasce o Anything is Possible? O Anything is Possible, a minha forma de ser é, eu primeiro faço o trabalho de casa e depois está feito. Não ando a dizer que vou fazer. Eu remeti-me muito ao silêncio, treinava, focava-me no treino, no trabalho de casa, que é essencial neste tipo de desafio, mas vivia ao mesmo tempo com uma ambição e com um sonho que isso é possível. Mas não andava ali eu vou fazer o Ironman, eu sou maior, eu vou conseguir. Não. Trabalho de casa, formiga, mas quando terminei, eu disse assim, não, isto merece, é um capítulo muito bonito na minha história de vida. Então merece ter um propósito especial. Então nasce aí. Eu não, prometi a mim próprio que no ano a seguir, isto foi em outubro de 23, eu prometi no próximo ano quero contar a minha história. Então era meia-noite e do dia 1 de janeiro, estava a criar a conta.
não sabia o que ia ser, e portanto não vou criar o projeto. O primeiro passo está feito. Só que pronto, tenho dificuldade de não sou profissional da área, não tenho, sou uma pessoa algo reservada, mas tenho uma história que felizmente quero contá-la, não é? É uma história que tem o seu valor. E não vivo disto, não é? Mas é uma. E este ano, por exemplo, eu decidi que este ano, Tito, não vou competir, não estou a competir este ano, 25, Ok. porque o ano 22, 23 e 24 foi muito intenso. A minha condição física também não sou uma pessoa, tenho algumas questões que ficaram, que me limitam, mas não é desculpa. Mas disse a mim próprio que este ano era para me divertir. Quero fazer desporto regularmente e vou-me divertir. Posso dar vários casos que assim já aconteceu. Várias aventuras. E há duas que eu destaco. Vou para Santiago de Compostela de bicicleta de montanha sozinho. No dia Neste 20. caminho? Sim, sim, de bicicleta de Neste caminho montanha. de bicicleta? Sim, Ok. sim, pela costa. A partir Para de mim, onde? A partir da da Fé do costa, Porto. a partir do Porto? Da Fé do Porto, sim. Pá, eu vou-te contar porque é que eu estou a perguntar, porque eu fiz o caminho em 23 a pé e este ano pá, comprometi-me em fazer o caminho novamente. Só que Mas já o deixei fizeste, passar, então. Já o já, fizeste. já fiz, mas o caminho pequeno, a parte pequena, só de Valença até Ok, Santiago, ok, sei lá. ok. Pá, eu comprometi-me este ano, quero fazer novamente o caminho e faz-me sentido, estou a sentir de fazer novamente o caminho, mas, epá, olha, deixei passar a data que queria, depois deixei passar a segunda data, porque eu queria ir ali à volta de abril, maio, depois deixei passar o julho, agosto, que era quando eu queria, epá, e agora fiquei atolado de trabalho, tipo de setembro até novembro, full. Então eu pensei, porra, eu não vou falhar com o meu compromisso. Então, foi na semana passada, peguei na agenda, literalmente, isto aconteceu, Pedro, peguei na agenda e pensei, deixa-me ver que semanas é que eu tenho livre. Pá, vai bater na semana de Natal. Ou seja, tipo, eu vou ali na segunda quinzena de dezembro. Novembro. O caminho que eu quero fazer, das duas, três, ou vai ser abençoado, é sempre abençoado, mas É, ou vai ser tipo alto desafio com chuvas e não sei quê, ou então vou ter ali alguns dias de sol só mesmo para dar sinais da sua graça, porque exato. vai ser do cara. Ainda por cima eu quero ir pela costa, pelo da costa também, portanto vamos Maravilhoso, ver como é que. maravilhoso. Eu disse assim, eu quero ir, por mim, o mar tem um significado especial, eu adoro mar. E então disse que quero ir pela costa e decidi que ia sozinho. Cá em casa não gostaram da ideia, eu disse, vou sem nada marcado, vou à aventura, sozinho, eu e a bicicleta. O certo é que cheguei à Sé e a minha entidade patronal me disse que nem pensar, não vais, não vais, vai ser perigoso. Eu acedi a essa preocupação e acabei por me juntar a um grupo de malucos de FAF e posso dizer assim, olha, posso ir com vocês? Foi assim, do nada. E eles, claro, e é isto. Do nada, sem conhecer ninguém, olha, posso dizer que foi 3 dias maravilhosos. Mas disse a eles, naquele compromisso comigo próprio, eu disse, eu quero ir sozinho. Então eu disse a eles, olha, eu vou com vocês, mas no segundo dia deixem-me ir sozinho. Então fiz um desvio, de caminha por a Guarda e depois até Baiona e Vigo, e fui ter com eles a Pontevedra. Fiz 115 quilómetros sozinho. Pelo monte, pela natureza, e foi o dia em que eu mais me diverti em cima de uma bicicleta. Foi maravilhoso. Foi uma terapia para mim maravilhosa. E adorei. E recomendo a toda a gente. Ao ponto de, eu disse assim, quero cá voltar. E a semana passada fui lá com a bicicleta de estrada, sozinho, e A fiz sério? aquilo sozinho, sim. Porto, Santiago, outra vez? Cerveira, Vigo e voltei. Deu 100 km para reviver aquela experiência. Mas posso dizer que aquele dia, em junho, e depois cruzei-me novamente com esses colegas de FAF, foi maravilhoso. Eles receberam-me como se fosse amigo deles. E é isto, a vida é assim mesmo. Yeah. E ficámos amigos, entre aspas, malucos pelo mundo, pelo BTT. Chegamos a Santiago, correu tudo lindamente e foi uma experiência louca.
Mais recentemente, ao fazer o meu treino, encontrei 2 americanas que estavam a passar férias cá no Porto, há 15 dias, 3 semanas. E em conversa ela pediu para tirar uma fotografia, aquela coisa de tirar-lhes uma fotografia à beira-rio, eu tirei, vi que elas eram apaixonadas por ciclismo, meti conversa com elas, tivemos ali um bom bocado a falar, paixão por ciclismo, paixão por desporto, por natureza, combinamos um encontro e fui passar, dar uma volta de bike com elas, mostrar a cidade do Porto. E a zona de Gaia, o Beira-Mar, a zona do Rio, elas ficaram, admiraram aquilo e adoraram. E eu passei a mensagem, contei-lhes a minha história, levei o fato, contei-lhes o meu projeto, começaram-me a seguir e ficaram agradadas com o gesto, e uma vez mais, como sabes, cá em Portugal recebemos muito bem, e elas ficaram deliciadas com a experiência. Fomos fazer um passeio à beira-mar, isto é, lá está, estás a ver desde o início que eu te falava, não é preciso ir a treinar muito, é preciso estar lá, contemplares-te com a coisa, estás com pessoas, partilhares. Para mim foi também uma experiência, partilhar a minha história. Do nada aconteceu isso. E foi fantástico. Fiquei, encheu-me o dia. Quando quiseres fazer aqui a Costa de Leiria, estás a ver, estás perfeitamente à vontade. Eu moro na Nazaré, portanto, se quiseres vir Sim, aqui, muito bonito, sim, estás à sim. vontade de andar aqui uma bicicleta. Pá, E, que e, e fixe. fui, e fui em abril, fui de casa até Fátima a pé, de bicicleta, desculpa, sozinho. Saí de casa e fui até Fátima, 220 quilómetros. Lá vou eu, Espera, depois estava aqui alguém para te levar para cima. vim de comboio. Ok, ok. Ainda tive que fazer mais 20 e tal quilómetros até a estação e voltei para casa. Tinha um amigo meu, tinha um amigo meu que tinha tenho um amigo meu que tem uma expressão que eu adoro, que é, por exemplo, 20 km para quem fez 200, seria algo, ele diria alguma coisa do género: opá, ó Pedro, o que é um peido para quem já está todo cagado? Estás a ver? É verdade. Gosto bem dessa expressão. Olha, vamos meter aqui a fatia de cima. Eu vou-te contar o que é isto da fatia de cima. Ahm, eu gosto de pensar que, este podcast tem um formato de sanduíche. Ou seja, nós metemos o pão de baixo, metemos o conteúdo todo e agora metemos o pão de cima para fazer a sandes. A fatia de cima é um conjunto de perguntas. E a minha primeira pergunta para ti, Pedro, é: encaras estas perguntas? Claro. Estou cá Já de estou corpo e aqui. alma. Já que estou aqui. Pá, qual é que é o teu segundo nome, Pedro? Emanuel, Pedro Emanuel? Meu, eu vou-te contar uma coisa. Eu era para me chamar Tito Emanuel. A minha mãe quis me chamar Tito Emanuel. Pá, e o meu avô lá trocou o meu nome, ainda bem, porque eu gosto do meu nome. Gosto muito de Tito Benjamin. Mas, pá, ok. Pô, mas tenho um terceiro que ainda é melhor. espera. Esperança. Ok, ok. Então tens Pedro Emanuel Esperança Cardoso? É o último a morrer, Esperança. Meu, uau, uau. Olha, qual é que tu consideras ser o teu propósito neste momento? Em termos, o Pedro divide-se em 2 grandes áreas. Eu, à semelhança do desporto, também tive uma questão na minha carreira que me marcou fortemente, que é ser despedido com uma insolvência fraudulenta, em plena pandemia, e ter que refazer a minha vida profissional, que ainda estou em processo de, ok? E está a ser Pô, mais. É verdade. Eu costumo dizer, cortar uma perna direita a saúde, cortar uma perna esquerda a carreira, e agora estou a aprender a correr, yeah. ok? Portanto, além desta dimensão da saúde, do desporto, da pessoa, o Pedro não se divide nos dois. Então é um bocadinho mostrar que é possível, perante cenários adversos, mostrar que é possível superar, vencer ou resolver situações e fazer coisas fantásticas. E portanto é um bocadinho esta mostrar que é possível. Não mostrar como vaidade, mas sabemos que a vida não é fácil para muita gente e eu tenho como dever quase de, para mim, assumo que também é uma terapia, Uhum. mas a partilha é essencial. Se eu puder ajudar uma pessoa, já para mim é muito bom. E afinal, nós com esta abordagem aos problemas, acabamos por acreditar que conseguimos ser mais fortes do que os problemas.
E eu estou nesse estado de vamos à luta, vamos superar, vamos resistir, vamos lutar, vamos sofrer, mas no fim vamos conseguir. Porque a vida é assim, não é? A vida não nos entrega, ninguém nos disse, como é que se chama dizer, ninguém nos disse que ia ser um jardim de rosas, não é? Se fosse um jardim de rosas, era só regá-las e elas cresciam. Nós temos que Yeah. cuidar das ervas daninhas e de tudo o resto, mas nunca desistir. Sem dúvida. Quais é que são aqueles hábitos ou hábitos que para ti no teu dia a dia são não negociáveis? Eu, se tiver um compromisso desportivo, nem que seja tarde da noite, tenho que treinar, tenho que cumprir o plano, Ok. ok? Mas coloco isso quase como inegociável. Há momentos, o corpo também fala por si, há agendas, há tudo isso. Quero colocar o desporto como prática diária, rotina diária. Nem sempre é possível, mas o mindset é esse. Ok. Portanto, eu não quero deixar de praticar desporto. Boa. E encaixo na minha agenda, sempre que é possível, uma atividade, mexer-me um pouco e ao mesmo tempo aproveito essa atividade física para alinhar ideias, reforçar-me a mim próprio e mostrar que estou na luta e vou conseguir. Faço esse trabalho. Yeah. Eu vou caminhar à beira-rio, penso na vida, penso nos problemas, o que é que eu tenho que fazer. Não prometo que se resolve, mas pelo menos penso neles e não os esqueço e tento resolvê-los. E alinha-me as ideias, ajuda-me muito. Para outros pode não ser, não é? Mas para mim ajuda muito. É uma terapia que eu tenho comigo próprio há muitos anos. Sim, boa. Como é que seria para ti, Pedro, um dia perfeito? Ui, estar com quem a gente gosta, acordar junto de quem gosta, a família mais próxima, estar ao ar livre, passear, ver coisas novas, treinar, comer bem e relaxar. Brutal. Já é muita coisa. Podia É brutal. dizer passar o dia no sofá, não. Eu adoro viajar, não tem sido muito o meu hábito ultimamente, adoro viajar. É das coisas que mais gosto. E andar de bicicleta é viajar, é passar por vários sítios. Adoro estar com quem gosta de estar comigo. E adoro também fazer coisas que me dão prazer. O desporto, pelo menos para mim, é um indicador que eu posso estar ali a fazer atividade física. Imagina tu estás na cama semanas ou várias vezes num mês que querias muito fazer atividade física e não podias. Então o facto de eu poder fazer já é um excelente indicador, eu tenho saúde. E depois é a vontade de fazer. Mas o poder fazer já é muito bom. Então eu quero estar nesse estado permanentemente. Yeah. Quando não puderes fazer, quando partires um braço, quando tiveres uma gripe, quando tiveres não sei o quê, tu vais dar valor e já não te vais poder fazer aquilo que querias. E, portanto, o estar ali, o sair de casa para ir dar uma volta de bicicleta, o sair de casa para ir passear com a mulher, caminhar com a mulher, ou correr com alguém, ou correr sozinho, é sinal de que eu tenho saúde. Yeah. E essa Foi para mim é possível. uma verdade que eu não quero abandonar. E como sei o que é estar mal, como sei o que é estar na cama sem capacidade sequer de estar em pé, felizmente já lá vai muitos anos, o que mais sonhava era eu quero estar saudável. Então replico isto, se calhar de alguma forma ou de outra, de forma exagerada, mas deixa-me ser assim. Yeah. Pedro, se tu fosses um produto qualquer, num hipermercado, qual é que seria? Qual é que serias? A caixa registradora. Aí o produto? A caixa registradora ao fim do dia. Cada resposta. Ao fim do A dia. caixa. Nice. A caixa registradora ao fim do dia. Boa, 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 boa. Boa, muito bem. Olha, um sonho que tu tenhas e queiras barra possas partilhar. Um sonho? Uhum.
Levar a minha família a passear muito longe. Aquela viagem que foi a minha família. Fixe, fixe, brutal. Se a vida fosse um jogo, quais é que seriam para ti 3 regras para o poder jogar? Conhecer bem as regras, Hum, não mudá-las a meio de jogo e que ganhe o melhor. ok. Boa. Tens Não algum haver super-herói aqui, preferido? não haver aqui nuances fora do princípio do desporto ou do jogo que ganhe o melhor. A gente se esforçar a ganhar, mas ganhe o melhor. Ok. Tens algum super-herói preferido? Super-herói, o Uhum. meu pai, Fixe. que já não Qual é está que, entre nós. e qual é que tu consideras que que é o grande poder, que foi o grande poder dele, desse teu super, teu pai? Tornar uma pessoa que sou hoje, Hum, ele faleceu há pouco tempo, que brutal. de cancro. Cancro? Caraças. Que brutal. Tornar-te a pessoa que tu és hoje. Sim, foi possível, ajudou. Não foi Yeah. perfeito, mas foi o meu pai. Yeah. Foi bonito, meu. Bonito. Conheces Harry Potter? Não. Conheço sim, mas Não. não fui Sim. adepto do Harry Potter. Eu vou fazer um pré-frame rápido para depois para te fazer a pergunta, tá bem? Que a pergunta tem um bocadinho a ver, não tem a ver com a história de Harry Potter, mas é baseada no Harry Potter. O sábio da história chama-se Albus Dumbledore. E pá, e mete um gajo sábio assim, tipo aos seus centenas de anos, estás a ver? Tipo um Merlin, ou lá da coisa. E basicamente, ele tem como ele tem muitas memórias, ele tem uma coisa chamada pensatório. O que é o pensatório? É uma espécie de recipiente em pedra, uma espécie de alguidar de pedra, que tem uma solução aquosa lá dentro. E nessa solução aquosa ele tem a capacidade para colocar as memórias dele e quando emerge a cara nessa solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, qual é que é o objetivo? O objetivo não é viajar no tempo para mudar o passado, o objetivo é teres a oportunidade de veres a tua memória como se fosse um filme, mas que tu consegues sentir os cheiros, sentir as temperaturas, como se lá estivesse outra vez, mas tu estás a viver aquilo na altura, estás a ver? E a minha pergunta então é, Pedro, se tu tivesses um pensatório neste momento, que memória é que tu decidirias reviver na tua vida? Não te sei responder bem a isso. Memória? Uhum. Olha, o dia do meu casamento foi muito feliz. Foi dos dias mais felizes da minha vida, Que fixe. por exemplo. Acho que foi um Brutal. dia perfeito. Que bom. Que bom. Brutal. Se pudesses convidar qualquer pessoa da história da humanidade para jantar, quem é que seria? O meu pai, eu E o que é que tu, voltava a ter de volta. que é que tu conversarias com ele nesse jantar? O que é que eu conversaria com ele? Aquilo Yeah, que ficou por dizer, se calhar muita coisa, e voltá-lo a ter só para estar junto dele, ah, já era bom. foi brutal. Pedro, o que é que te faz rir? O que é que te faz rir à gargalhada? Uma boa piada, a política, A política, muito bom. cada vez mais, entretém-me bastante. Ok. Aquelas situações um bocado caricatas de não rir com a desgraça dos outros, mas alguma coisa assim um bocadinho inusitada. Mas uma boa piada, sim. Ok. E o que é E que te rir é faz. preciso, não é? Rir é Pô, preciso. rir é fundamental, meu. O que é que te faz chorar de alegria? Cortar metas. Hum, Independentemente de que elas sejam uma prova, um compromisso que tenha, o ter conseguido chegar àquilo que eu queria e que sonhei e parecia impossível, parecia distante, parecia que não ia conseguir, mas tudo fiz e se chegar lá e cortar a meta, fico bastante orgulhoso e satisfeito. E felizmente tenho conseguido algumas. Há outras que ainda não consegui, mas estou a fazer por isso. então, parabéns por essas lágrimas.
se cruzares a meta. O que é que te irrita? O que é que te faz passar da marmita? Falta de justiça, falta de verdade. Lido muito mal com a injustiça. E parece por vezes que não sou deste mundo. Ser correto demais, ser justo demais, se calhar, e às vezes não conseguir gerir isso. Se calhar sim. Ok. Pergunta de trás para ti. O que é felicidade para ti, Pedro? Aquela ideia de não ser feliz ou ter momentos de felicidade. Eu gostava, por exemplo, hoje, de reviver a tal viagem que falaste, àqueles momentos passados que me sentia muito feliz. E o contexto atual tem sido mais desafiante, pelas condições que já falei, mas procuro esses momentos, ou reviver momentos semelhantes, que é, no fundo, estar bem comigo próprio, ver os outros à minha beira que me dizem muito estarem bem também, isso agrada-me, aquela preocupação com os próximos, por muitas vezes que esses próximos não percebam isso, ou não aceitem isso, e poder estar com saúde, porque tudo o resto se consegue. Se tu não tiveres saúde, não venhas com histórias de felicidade. Então, A saúde é brutal. pelo que é que tu és grato? Olha, por nunca ter estado sozinho nesta batalha, não estou a falar que tive junto de muita gente, mas tive de pessoas fantásticas, boas, não foram muitas, não foram poucas, foram as suficientes para me ajudar a fazer o caminho desta batalha, que é difícil, mas aquilo que te falei há bocado, daqueles momentos que me marcaram de quando estavas no poço, nunca estiveste sozinho. E isso é fundamental para que depois sejas grato eternamente a essas pessoas. E eventualmente pessoas que não te diziam muito que passaram a dizer, e pelo contrário, muita gente que se calhar esperavas que estivessem lá e não estiveram. Isso também acontece. Mas a gratidão é com aquilo e com aqueles que estiveram lá naqueles momentos. E que continuam, felizmente. Esta vida é uma viagem, Yeah. e a viagem faz-se de histórias, de momentos bons e maus, mas uma permanência de ajuda. Mesmo. Olha, reta final. Filme ou filmes da tua vida, que tu gostes? Assim, não sou muito fanático por filmes. Se me perguntasse, por acaso, assim, se ele me perguntar qual é a banda preferida, eu digo-te. A Manchester. Já lá vais. Não tenho assim nenhum filme, assim, houve um filme que me marcou muito pela negativa e houve alguns momentos em que um filme que não é nada de especial, não é conhecido, mas foi um filme tão negativo, tão marcante, que é The Road, a Estrada, já há alguns anos, que me aconselharam a ver e disseram, cuidado que o filme é pesado. Eu tenho esse filme como certos momentos da nossa vida em que parece que está tudo perdido. E eu tive esses momentos. Portanto, eu parece que é o fim do mundo, é o fim da nossa vida. E esse filme marcou muito, porque por várias vezes senti-me a viver esse filme. Mas nunca deixei de acreditar que ia dar a volta. Mas assumo que tive muitas vezes a viver esse filme. Mas também sempre com a força suficiente para não me deixar acabar ali. Bom. E série? Tens alguma série que Não, gostes? não. As séries é no treino, as séries a 200 watts Exato. As séries é... é Yeah. treino. Livro. Não sou muito de ler também. É um pecado que eu tenho. Quero melhorar, mas não consigo. Um bocado é muito bom. Olha, e podcast? Ouves podcasts? Sim, E quais é que ouço tu ouves alguns. mais? Ouço alguns. Estou a ler eu estou a ouvir um agora nos treinos. Assumo que é mais vocado para a área profissional. A minha área profissional está associada ao Facility Management, associada à gestão de instalações, e que ouço regularmente agora nos treinos. Estás a ver? Estou a treinar, estou a absorver informação. Mas leio muito e vejo muitos documentários sobre o desporto, nomeadamente o que me apaixona muito, que é o triatlon. Ok. Vejo muita coisa sobre o desporto.
Isso, sem dúvida. Eu gosto muito de ler desta questão do treino, desta questão do benefício do desporto na vida da pessoa. Não da elite, não de tempos, não de recordes, mas a questão dos benefícios da prática desportiva. Quais é que as consequências de teres um corpo ativo? Sim. É. Por exemplo, alimentação, basicamente é isso. Por acaso, olha, fui a um evento da Inês, agora há pouco tempo, que é o Fit Over 40. Foi um evento muito agradável com um amigo meu, que o Rodrigo esteve lá, o Rodrigo Ayoub esteve lá a palestrar. Pá, foi um evento muito fixe nesse sentido, no sentido de de que forma é que nós nos podemos manter saudáveis após os 40. Então foi agradável, foi muito Posso correto. dizer que eu com 49 nunca me senti tão bem. Hum, E que sou capaz de estar ativo diariamente, sou capaz de fazer aqueles treinos longos, e no dia a seguir estar preparado para encarar o dia. Isto dá trabalho, mas dá-nos se calhar uma resiliência acrescida. Isso para mim é fantástico. hum. Portanto, é uma questão que eu quero manter, não sei por muito mais quanto tempo. Eu costumo dizer que prefiro correr mal aos 50 e chegar aos 70 anos a correr, do que propriamente ser o campeão aos 50 e já nada conseguir fazer aos 60. Não sei se me faço entender. Eu prefiro fazer Sim. pouco, mas regularmente, não vou ser campeão, do que estar aqui com grandes metas, grandes exigências e estourar-me, não é? Eu quero prolongar este estado de saúde, de liberdade de movimento e de saúde mental, que uma coisa está ligada à outra, e poder estar ativo, sair para a rua, estar com os amigos e nunca baixar os braços. Gostei da tua expressão, liberdade de movimento. É verdade. Música! Qual é que Porque é aquela música? também estou na idade de condor, não é? Na idade de condor aqui, condor Pois. ali. Epá, Também já yeah, chegou. eu lembro-me que era puto e havia numa tasca lá na minha terra, na Lausanne, havia lá na tasca havia um calendário que era isso, era as idades. A idade do macaco que descasca a banana, a idade, É, a é, é. idade da Agora águia que estou na escolhe. idade de condor. Diabos, que cena. Olha, música. Olha, eu tenho uma banda que já ouço há uns anos e posso dizer que é a minha banda preferida, que é os Manchester Orchestra. É uma banda orquestra. Aconselho a ouvir, lógico para quem gosta. É uma banda que eu conheci por acaso há uns anos e que tenho ouvido e sabes o que é aquela sensação de quando estás a treinar ou quando estás a trabalhar e ouves aquilo e dá-te uma calma e as letras são profundas, têm significado, e adoro. E tenho também por hábito partilhar com amigos e até com pessoas mais próximas. Alguns gostam e até me referem que de facto é muito bom. Mas é como tudo na vida, não é? Os gostos não se discutem, não é? Mas A volta música é sempre boa, eu acho que sim. E é uma situação cada vez mais necessária nas nossas vidas. Acho que é fundamental. É uma banda que eu hoje posso dizer, ou melhor, já há alguns anos que posso dizer, que é a minha banda preferida. brutal, brutal. Vou ouvir. Ok. Quem é que tu amas e como é que tu o demonstras, Pedro? Sou muito mau nisso. Uhum. Sou uma pessoa reservada. Eu falo dos meus defeitos, não tenho problema nenhum. Sou muito reservado. Por forma de ser, não exteriorizo muito essas situações. Se calhar devia fazê-lo mais. Mas amo muita gente e respeito esse amor. E sem dúvida. Sou muito fiel e de causas. Mas podia exteriorizar mais. Mas os comportamentos também falam por si. Acho eu. Mas é uma área que eu tenho de trabalhar, mas se calhar com esta idade, se calhar já vai ser difícil. Assumo essa fraqueza. É pá, olha, é exatamente igual ao treino. Um treino de cada vez. É. Faço algum Isto é, esforço, mas não sou daqueles que exterioriza muito, mas o ainda sentimento não fala. faço triatlos do amor.
É verdade. Ui. É bom também, é muito bom. É, tô. É. Ô Pedro, última questão para ti. Que mensagem é que tu queres deixar? Ora bem, o projeto Anything is Possible tem muito a ver com o acreditar que é possível. Mesmo que tu estejas no caos, é possível fazer coisas fantásticas. Por exemplo, o acreditar e o querer, mas depois sem desistir, leva-nos longe. Eu lembro-me perfeitamente um dia que uns amigos queriam ir a Fátima de bicicleta e eu estava tão mal, mas eu queria muito ir. E eu estava mal, mas queria muito ir. E estava neste dilema. E tive que ir para o hospital no início da semana. E eu passei agora no fim de semana. E eu estar lá era sinal, eu estar nessa volta era sinal que estava lá para ir, que estava capaz de ir. Mas a Uhum. médica disse-me, é melhor não ir. E eu perguntei-lhe 3 ou 4 vezes, mas olha, mas eu arranjo ali uma saída, e ela disse-me assim, já percebi, você se quiser ir vá. Já percebi que eu de si não consigo nada. Porque eu estava focado naquilo. Então foi um bocadinho, eu fui, até melhorei alguma coisa, fui e consegui chegar ao destino e até melhorei nos dias a seguir. Portanto, eu acho que esta questão do acreditar que conseguimos, o acreditar que vamos chegar lá, não desistir, porque o mais fácil é, não, já não vou conseguir, quando eu quero, e forço um pouco, e tento um pouco, e acabo por conseguir. Então a gente começa-se a superar e atingir patamares que se calhar nunca na vida imaginava ser possível. Mas o mais importante é mostrar que podes não ter a vida perfeita, podes não ter a condição física ótima, mas se queres muito uma coisa, tens que lutar por ela. Ninguém vai lutar por ti, mas tu és capaz de fazer coisas brutais. E se tu tiveres estes 3 ingredientes do querer, tens que querer uma coisa, tens que acreditar que vais conseguir, mas também não podes existir ao mínimo desaire, ao mínimo problema no caminho. E em muitas provas já tive momentos difíceis, mas eu queria cortar a meta. Eu estou lá é para conseguir ultrapassar os obstáculos e acabei por conseguir. Eu lembro perfeitamente quando estava no Ironman, do Full Ironman em 2023, tudo para correr mal. É uma prova que tem tudo para correr mal. São 12 horas, tens um ano de preparação, eu costumo dizer 400 dias ou 300 e tal dias, que lá está a escala é diferente, é todos os dias. Podes ter um furo, podes ficar engripado na semana anterior, podes cair, podes ter uma indisposição gástrica, portanto tens tudo para correr mal, mas se vais focar nisso não fazes nada. Então assim, eu vou focar naquilo que depende de mim, é estar na meta, na partida, melhor dizendo, e fazer o melhor. Quando tu chegas quase ao fim, já sentes que estás perto da meta. Então eu lembro perfeitamente, no momento pior da maratona, a partir dos 30 quilómetros, o sofrimento era de tal ordem, mas a vontade de cortar ainda era maior. Então eu dou por mim naquele dilema de corre, para, vomita, não vomita. É um jogo mental louco. Mas acabei por continuar e quando chego ao quilómetro 38, 40, já ouço a meta, na zona da meta, as luzes, o som e as luzes, e vejo as luzes, assim já ninguém me para. E portanto, lembro perfeitamente que ganhei energia extra e cheguei àquele tapete mágico, o tapete da meta, e voei quase. Portanto, foi um sofrimento de tal ordem, mas eu diria, olho para trás e digo assim, tinha tudo para correr mal, mas correu bem. Porquê? Porque não desisti. Tive a sorte, tive o azar, não desisti. Porque passei por momentos de muito sofrimento físico e emocional, tudo possas imaginar. Tive que parar várias vezes, tive que. Uma dor horrível, mas vamos para a frente, porque eu tenho um propósito. E há uma palavra, uma frase muito, para mim tem um poder brutal no Ironman, que é Don't forget your why. O teu Uhum. propósito. Eu estava lá com um propósito, que já te expliquei há pouco. Eu não podia desistir. Então chegas a um momento em que tudo que te dói é transformado em força para continuar. E assim foi. Eu lembro perfeitamente, na zona da Marina de Cascais, eu parece que ganhei asas. E estava com 11 horas, 12 horas e tal de prova. E, portanto, a gente vai muito longe. A gente é que não acredita.
cortei a meta, consegui caminhar, consegui ter com a minha família, consegui caminhar até à beira da bicicleta, consegui ir até ao hotel, e no dia a seguir parecia um maluquinho, todo feliz, cheio de dores, mas estava o homem mais feliz da vida. Porque aquele desafio que parecia impossível, afinal, é infinito, concretizei. E é isso que eu devo partilhar, quero partilhar. Estamos mal, mas vamos dar a volta, vamos que uma vez, vamos superar, vamos levantar e vamos continuar em frente. E é isso que eu tenho partilhado com algumas pessoas que podem estar a passar por momentos mais difíceis. Nós todos os temos, mas vamos em frente. Porque vamos mostrar e vamos querer, que é fundamental. Não podemos esperar que venham os outros levantar-nos do sofá, temos que ser nós. E vamos longe. Eu olho para trás e digo assim, valeu a pena. Passar da invalidez para o Ironman, acho que são 15 anos de luta. Porquê? Porque nunca desisti. Não sei o que é que vai ser o amanhã, mas estou a fazer todos os dias aquilo que eu acho que é indicado para continuar nesta condição. E daí também ter lançado, se me permites, o crowdfunding. Claro que sim. Eu ia te perguntar isso agora. Ia te perguntar sobre isso agora. É para mim uma iniciativa para mim que tem muito significado. Eu adorava poder pedalar numa bicicleta nova, que simboliza estes 15 anos de luta. Portanto, não se esqueçam que eu fui com uma bicicleta normal, fazer os 180 km, não é uma bicicleta de contrarrelógio. Estás a imaginar, portanto, a minha bicicleta, quando eu estive no Parque de Transição, não vou dizer que era a pior, mas era as piores. Mas eu pensei que, para mim, ela vai cortar a meta comigo. A minha bicicleta, que me trouxe até aqui, vai cortar a meta comigo. E tu sabes que há bicicletas boas e há atletas maus, e há atletas bons e bicicletas más. No meu caso, era o atleta mau e a bicicleta má. Mas na mesma prática, consegui. É, E eu lembro perfeitamente, material muito bom, muito caro, que não é viável nesta fase da minha vida, mas eu adorava poder pedalar numa bicicleta que simbolize esta luta de 15 anos. E logicamente que eu estando bem, ou estando melhor, aquilo vai fazer alguma diferença. Interessante. No treino, na parte da bicicleta, aquela bicicleta de contrarrelógio vai ajudar muito. Mas era para poder desfrutar de momentos bons que já os tive, mas numa bicicleta de contrarrelógio acho que seria outro patamar que eu conseguiria atingir. E portanto, como eu acredito no sonho, estou a fazer por isso, o meu compromisso é duro do tempo que durar, o valor que eu angariar vai ser para essa bicicleta. Portanto, e não vou desistir, não me vejo a desistir, mas sei que é um desafio exigente. Portanto, quem puder contribuir ou ajudar a divulgar, agradeço imenso. Porque seria de facto um símbolo muito giro. E portanto vou continuar a divulgar. É uma situação sensível, mas ao mesmo tempo acho que continuo a lutar e porque acredito. Então a gente tem que lutar por aquilo que acredita e quer tornar os sonhos realidade. É isso que eu tenho que fazer. claro que sim. Pá, olha. Pá, vou dizer mesmo obrigado por esta partilha. Obrigado, Pedro, mesmo de coração, por esta partilha. Imensos parabéns por estes 15 anos. Porra, meu, que guerreiro na derradeira batalha. Isso Eu é que sou um gajo é normal. admirável. Eu sou um gajo normal. Aquilo que me fez safar-me disto foi a sorte, no meio do azar, e muito do querer safar-me. E há muita gente que acaba por se entregar e não se querer safar. Yeah. E Olha, é muito esta mensagem que eu agarrem-se à vida, lutem, não desistam, porque é possível. No meu caso foi possível, não quer dizer que com os outros seja sempre igual, mas há muita gente que também dá a volta, portanto eu sou um gajo perfeitamente normal, mas que tem uma história engraçada, de resiliência e que também procuro agora também partilhá-la, portanto é aquilo que eu disse no início, é o meu dever e é uma terapia para mim. yeah. E obrigado. Obrigado de coração por essa partilha. E
aqui, pessoal, agora vou já postar o teu crowdfunding aqui no Insta. Pá, e que esse sonho seja concretizado, consigas realizar esse sonho de teres um símbolo de 15 anos, porque são bons 15 anos. Mano, olha, obrigado, Eu- obrigado pelo teu convite para te convidar E e obrigado obrigado por tua partilha. por me dar este espaço. Tudo bom para ti. Claro que sim, claro que sim. Olha, um abraço Tudo enorme bem. para ti e Obrigado. pá, quando tu vieres a Nazaré, estamos aí juntos e bora Ok. lá dar umas voltas de bicicleta. Obrigado, Tico. Tudo bom. Um Forte abraço. abraço. Um Tchau. abraço, tchau. Tchau.